Olá, doutores, como vão? Doutores, conforme nós já tínhamos conversado, vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? E dando aí continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar de litisconsórcio. Não vamos parar os nossos estudos, vamos dar continuidade. Vai lá, poste seu vídeo estudando, poste uma foto sua estudando, me marquem. Vamos fazer essa corrente de estudos aí para nós darmos seguimento ao nosso curso, a nossa formação entre os operadores do direito, certinho? Bom, doutores, vamos falar então hoje, o nosso assunto será o litisconsórcio, não é? E aí eu pergunto para os senhores, mas o que é o litisconsórcio? Na verdade, antes da gente especificamente falar, dar o conceito de litisconsórcio, nós precisamos ter sempre em mente aquela bendita relação triangular. Como eu não tenho uma lousa aqui, olha, fiz uma pequena anotação para vocês, para ficar mais fácil de nós lembrarmos. Então, nós temos lá, olha, nossa relação triangular, nós temos aí a figura do autor, do réu e do poder judiciário apreciando essa lide. Ou seja, lembra que o poder judiciário, ele é, via de regra, provocado por uma das partes. A parte vai, provoca esse poder judiciário, tá bom? Esse poder judiciário, depois de provocado, ele vai se manifestar a respeito dessa determinada lide. Só que nós temos situações onde, ao invés de ter essa figura clássica aqui que eu marquei para vocês, o autor, do autor e do réu, nós podemos ter a figura de autores e de réus. Ou seja, poderá haver multiplicidade de figuras nos polos, não é? Tanto no polo ativo como no polo passivo da ação. E aí o CPC traz lá pra gente no artigo 113, não é? No caput, o conceito de litisconsórcio. Olha lá. Duas ou mais pessoas, o artigo 113 do CPC, duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente. Ou seja, nós podemos ter, então, duas ou mais pessoas, seja no polo ativo dessa ação, seja no polo passivo dessa determinada ação. E quando que essas pessoas, não é, estarão nesse mesmo polo da ação? Aí nós temos lá nos incisos: quando entre elas houver comunhão de direitos e de obrigações relativas à lide, ou seja, uma situação é quando nós estamos litigando como condôminos. Isso. Aí, se existem vários condôminos, eu posso fazer uma ação só e colocar num dos polos todos os condôminos, até por uma questão de economia processual. Ao invés de ter várias ações, eu tenho uma ação só para todos os condôminos. Mas quando as partes estão litigando, existe mais de uma pessoa no polo, sim, será um litisconsórcio. Só que nós temos os litisconsórcios facultativos e os litisconsórcios necessários. Litisconsórcio facultativo, quando a parte ela tem a faculdade de querer estar em juízo, dividindo o polo da ação com outras figuras. Por exemplo, vamos imaginar que eu e mais 50 pessoas compramos um apartamento na planta. Fizemos a compra desse apartamento na planta e já passou o prazo determinado pela construtora para a entrega desses apartamentos. Só que até hoje já passou 2, 3 anos e essa construtora não fez a entrega. Posso ingressar com uma ação
cobrando pela entrega das chaves desse apartamento? Sim, posso. Posso entrar com uma ação individual? Eu, professora Alessandra, comprei o apartamento, não foi entregue, já se exauriu o prazo e não foi entregue. Posso entrar com uma ação individual? Posso. Olha, mas eu e todos os outros professores aqui da Unidrumon compraram também esse apartamento. Podemos ingressar todos os professores em conjunto contra essa construtora aí no polo passivo, não é? Estaremos eu e os demais professores? Sim. Mas eu sou obrigada a entrar com essa ação em conjunto com os demais professores? Não, eu tenho a faculdade. Por isso nós temos aí o litisconsórcio facultativo, onde aquele que está no polo da ação está com outras pessoas por mera deliberalidade, certo? Então, quando existe a formação do litisconsórcio, ou seja, quando duas ou mais pessoas estão no polo da ação por mera deliberalidade, nós temos um litisconsórcio facultativo, ou seja, foi uma faculdade minha e dos demais professores, nós tivemos a liberdade de decidirmos se queremos ou não estar juntos no mesmo polo da ação, tá? Então, essa é a figura do litisconsórcio facultativo. Mas nós podemos ter situações onde obrigatoriamente as pessoas deverão estar no polo da ação. Como, por exemplo, conseguiu pensar num exemplo aí? Pensa o seguinte, eu estou em um imóvel, tenho a posse mansa e pacífica desse imóvel, já cumpri todos os requisitos para poder ingressar com uma ação de uso capião. Posso ingressar com essa uso capião? Posso. Só que, através da matrícula do imóvel, que é um documento público, eu tomei ciência de que os proprietários daquele imóvel são 4, que esse imóvel pertence a 4 pessoas, ou seja, é um bem em condomínio. Pensa que pertence aos herdeiros do seu João da Silva. Nesse caso, quando eu ingressar com essa ação com pedido de uso capião desse determinado imóvel, eu não posso chamar só o herdeiro número 1, nem só o número 2, nem só o número 3, nem só o número 4. Eu obrigatoriamente terei que entrar com a ação em face desses 4 herdeiros. Ou seja, eu terei um litisconsórcio passivo. Num dos polos da ação, eu obrigatoriamente, não é, até para essa ação ter validade, para essa uso capião ter efetiva validade, eu terei que chamar os 4 condôminos, os 4 proprietários desse imóvel. Então, será um litisconsórcio necessário, certo? Um litisconsórcio passivo necessário. Por quê? Porque essas figuras obrigatoriamente serão chamadas para participar dessa minha lide. Bom, então falamos aí de litisconsórcio facultativo e de litisconsórcio necessário. E quando eles são cabíveis? Olha lá, o inciso 1 do artigo 113. Quando entre eles houver comunhão de direitos ou de obrigações. Lembra do exemplo que eu falei para vocês? Primeiro, o do litisconsórcio facultativo, onde eu e todos os outros professores que compraram um apartamento dessa construtora e não recebemos, nós decidimos que vamos entrar juntos. Nós temos o direito de receber esse imóvel, o direito de que deveria ser cumprido o prazo estipulado no contrato. Então, olha aqui, falando em comunhão de direitos, nós teríamos o direito ou de obrigações. Como, por exemplo, isso que eu falei para vocês da uso capião. Se eu vou ingressar com uma ação de uso capião, se meu intuito é uso capir um determinado bem, eu tenho sim que chamar todas essas pessoas. Por quê? Porque elas também têm direito, não é, de saber que esse bem está sendo usucapido, ou seja, que tem alguém querendo usucapir desse determinado bem, certinho? Olha lá, e quando houver
comunhão de obrigações. Vamos imaginar que eu comprei esse apartamento, eu e os professores compramos esse apartamento não só de uma construtora específica, mas de um grupo econômico. E aí nós vamos entrar com uma ação em face desse grupo econômico, ou seja, se eles formam um grupo econômico, existe a comunhão de deveres, ou seja, eles têm o dever de cumprir com prazo pactuado no contrato. Então eu ingresso com uma ação em face dessas figuras, então eu tenho essa deliberalidade. Olha lá o inciso 2. Quando entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Então tem que haver conexão entre pedido e causa de pedir. A gente já discutiu isso nas nossas aulas, embora eu tenho certeza também que vocês já viram isso com outros professores, não é? Lembra que é mesmo a causa de pedir e o pedido numa determinada ação? Olha, quando nós falamos em causa de pedir, é aquela situação que vai dar aso, que nos vai dar, que vai nos dizer o porquê que eu tenho direito a um determinado pedido. Quando eu ingresso com uma ação, está lá no artigo 319, um dos requisitos da petição inicial que tem a causa de pedir, ou seja, eu tenho que ter um direito, para eu poder ter um pedido, eu tenho que ter um porquê desse pedido, eu tenho que dizer os fatos e tenho que dizer o direito de porquê eu tenho esse pedido, por isso causa de pedir, para depois eu efetivamente ter o pedido. Havendo conexão entre causa de pedir e pedido, eu também posso fazer um litisconsórcio nessas situações. E 3, quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Pensa nesse mesmo exemplo, vamos continuar com o mesmo exemplo só para nós não nos perdermos, não é? Pensa que eu e os demais professores que compramos essas unidades, nós temos o direito de ter essa entrega, né? O direito de que haja a entrega desse bem, ou seja, nós temos afinidades em relação a essa questão, para que essa lide seja solucionada. Então, eu também poderei entrar com essa ação em conjunto. Olha o que fala o parágrafo 1º do artigo 113. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação da sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. O que está querendo dizer para a gente o parágrafo 1º do artigo 113? Via de regra, eu posso trazer para esse polo, seja para o polo ativo, seja para o polo passivo dessa demanda, um infinito número de pessoas. Mas esse infinito número de pessoas, o juiz pode fazer sim uma limitação, não é? Mas só no litisconsórcio facultativo. Lembra aquele primeiro exemplo? Eu não sou obrigada a entrar com uma ação contra a construtora com todos os professores. Cada um dos professores poderia até entrar individualmente, só que decidimos que vamos entrar em conjunto. Até aí tudo bem. Como não é um litisconsórcio obrigatório, sim facultativo, ou seja, nós temos a liberdade de escolher se queremos ingressar em conjunto ou não, o juiz ele pode sim fazer uma limitação. Por quê? Porque se de alguma forma, pelo número exacerbado de figuras, causar algum atraso à lide ou ao cumprimento da decisão, enfim, o juiz pode, de ofício, não é, fazer uma limitação do número de pessoas. Tá? Existe essa possibilidade. Aí, nós pensando aí no litisconsórcio, estou aqui vendo a minha colinha, normalmente eu passo meu roteirinho na lousa para nós seguirmos, não é? Aqui sem lousa, tô triste sem lousa, sabia? A lousa me faz falta. Depois eu vou providenciar uma lousa para deixar aqui em casa, vou ter uma lousa só minha. Então, nós temos aí essa classificação do litisconsórcio, falamos então de litisconsórcio ativo e passivo. Uma coisa que eu quero que vocês se recordem, litisconsórcio
quando a gente fala, o caput do artigo 113 diz sobre 2 ou mais pessoas, lembrar que pessoas podem ser pessoas físicas ou jurídicas, porque por várias vezes a gente ainda pensa em pessoas e acaba lembrando só de pessoas físicas, mas também podem ser pessoas jurídicas. Falamos também do litisconsórcio facultativo e do litisconsórcio necessário. Então, litisconsórcio facultativo, eu posso escolher estar num dos polos da ação com outras pessoas. Litisconsórcio obrigatório, ou seja, obrigatoriamente essas figuras têm que estar no mesmo polo da ação. Como, por exemplo, se eu tenho um imóvel que pertence a um casal, eu vou chamar esse casal para lide, não é? Os dois deverão ser chamados. Por quê? Porque o bem não pertence a um só, porque a responsabilidade é dos dois, porque o direito, ou seja, a obrigação relativa a esse bem, pertence a mais de uma pessoa. Logo, essas pessoas deverão estar no polo, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Pensando ainda em litisconsórcio, nós temos o litisconsórcio inicial. O que é o litisconsórcio? Nós temos o litisconsórcio, a classificação do litisconsórcio em relação ao momento. Nós temos litisconsórcio inicial e litisconsórcio ulterior ou incidental. Litisconsórcio inicial é quando no momento da propositura da ação, seja no polo ativo, seja no polo passivo, eu já coloco essas duas ou mais figuras, seja como autores, seja como réus. Lá na minha petição inicial, distribuir a petição inicial, eu já incluo esses autores ou esses réus nos polos, tá bom? Agora, nós temos também a possibilidade do litisconsórcio ulterior, não é? Ou litisconsórcio posterior ou incidental. O que é isso? No primeiro momento, eu ingresso com essa ação em face de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um imóvel, aquele imóvel que eu estava tentando zucapir agora há pouco, lembra disso que a gente comentou? Eu ingressei com a ação, eu tinha conhecimento de que era um proprietário. Então eu ingressei com essa ação de uso capião em face desse único proprietário, que a priori eu acreditava que era o único proprietário. Depois, esse único proprietário, quando ele é citado, quando ele toma ciência, no momento em que ele vai se defender nessa demanda, ele diz o seguinte: olha, realmente esse imóvel me pertence, mas ele não pertence só a mim, ele pertence a mim e a mais outras 2 pessoas, ou seja, os proprietários são 3. Então, você, autor, que quer usucapir esse bem, sim, eu deverei estar num dos polos dessa ação, mas nós temos a figura 2 e 3, que deverão também ser chamados. Ou seja, essa pessoa, no momento da resposta, indicará essas outras 2 figuras. Deverão ter 3 pessoas, então, no polo passivo dessa ação. Então, por que ela é chamada de posterior, ulterior ou incidental? Porque no primeiro momento, quando a ação foi distribuída, não havia esse litisconsórcio. O litisconsórcio deu através de uma indicação, de um chamamento ao processo, de uma denunciação da lide, enfim, chamou, uma das partes indicou essas outras pessoas que deveriam também fazer parte do polo passivo dessa ação, pensando aí nesse exemplo. Ou seja, chamariam o autor, não, o réu, mas ainda teria que chamar o 2 e o 3. Por quê? Porque esse imóvel pertencia à pessoa 1, mas também, não só a pessoa 1, mas também a pessoa 2 e 3. Então, os 3 devem estar no polo dessa ação. Certinho? Nós temos também a possibilidade da intervenção de terceiros, ou seja, nós temos a possibilidade de que um terceiro venha prestar uma assistência litisconsorcial.
O que é essa assistência litisconsorcial? É quando um terceiro, ele vem, o próprio nome já diz, ele vem dar uma assistência para os litisconsórcios. Essa figura vem prestar um auxílio para esses litisconsortes, tá bom? Ele vai lá e por algum motivo ele decide auxiliar essas partes no litisconsórcio, tá bom? Ou seja, essa assistência litisconsorcial nada mais é do que uma ajuda na solução dessa lite, certinho? Ainda continuando, deixa eu só conferir aqui para ver quais pontos. Desculpe, mas eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Um outro ponto importante para nós destacarmos em relação ao litisconsórcio, nós temos uma diferenciação dos prazos, tá bom? Olha, vamos dar uma olhada lá no 229 do Código Civil, do Código de Processo Civil, 229 do Código de Processo Civil. 229. Olha lá. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independente de requerimento. Ou seja, vamos imaginar que eu e os professores resolvemos ingressar com essa determinada ação. Lembra que eu falei para vocês, olha, pensa que quem devia entregar não era só uma construtora, mas era um grupo econômico. Pensa que esse grupo econômico, embora esteja para ser grupo econômico, eles têm que estar sobre uma mesma administração. Mas embora estejam sobre uma mesma administração, eles tenham escritórios de advocacias distintos. Se eles têm escritórios de advocacia distintos, eles têm prazo diferenciado, ou seja, os prazos processuais deverão ser contados em dobro. O porquê disso? Hoje em dia, com o processo eletrônico, é mais simples, não é? Porque a gente consegue acessar o processo, ele tá lá online, disponível pra gente. Mas, no passado, não é do meu tempo, mas eu ouvi falar que as partes, os advogados, para poder se manifestar até a respeito de uma determinada decisão, ele teria que ter acesso aos autos físicos, ou seja, ele teria que ir lá, calma aí, vou até pegar, tem um processo aqui. Olha lá, ele ia ter que ir pegar, fazer carga, aqui é só a cópia de um processo, né? Ele ia ter que ir lá e pegar o volume, pegar o processo, analisar todo esse processo, analisar o que foi decidido. Só que é um volume, não é? Para todas as partes. Então, por vezes, se cada escritório de advocacia precisa analisar, não dá para duas pessoas, o processo não é onipresente, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Diferente do processo digital que a gente consegue acessar, enfim, né, mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então essa regra aí, ela surge dessa ideia de que nós tínhamos o processo físico e que agora a gente não tem mais esse problema, mas essa regrinha surgiu lá de trás que dá um prazo diferenciado para as pessoas, tá bom? E uma outra coisa importante, havendo litisconsórcio, tá lá no parágrafo, no 229, parágrafo 1º, cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por um deles. Então, na verdade, o que acontece? E se um dos réus apresenta nós temos 2 réus, e só um deles apresenta defesa, o outro não. Essa defesa vai se aproveitar para a outra parte? Sim, ela vai ser aproveitada pela outra parte, tá bom? Existe essa possibilidade. Certinho?
Bom, então fizemos uma breve explanação a respeito do litisconsórcio. Agora eu peço que vocês peguem o CPC, leiam lá do artigo 113 e seguintes. Também não dá pra gente ficar aqui lendo os artigos. Quaisquer eventuais dúvidas que vocês tenham, peço para que coloquem essas dúvidas lá na SAP, lá no nosso mural da SAP, e a gente vai respondendo, vamos respondendo essas dúvidas de vocês. Tá bom? Certinho? Fizemos nossa breve explanação. Peguem a doutrina, leiam a doutrina. Qual doutrina, Alessandra? A doutrina com a qual vocês mais se identificarem. Todos os autores que escrevem sobre o litisconsórcio, eles trarão o litisconsórcio. Eu já falei para vocês, eu gosto muito do professor Cássio Scarpinella, gosto bastante desse livro. Para você consegue acessar a nossa biblioteca digital da Saraiva. A gente fez, a Unidrumon fez um convênio super bacana com a Saraiva. Nós estamos com todos os livros da Saraiva atualizados. Então, se você não tem um livro físico, vá lá, entre na nossa biblioteca virtual, vocês terão acesso a esse livro atualizado. E o Cássio Scarpinella, eu entendo que ele tem uma linguagem super fácil, super bacana, ele explica super bem, tá bom? Então vamos lá, leia, estude, quaisquer dúvidas, manda no SAP que eu vou respondendo para vocês, vamos discutir tudo isso, tá joia? Então até no próximo vídeo, beijo, fiquem bem e estudem, ok?